Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou aqui para dar início a uma semana de reflexões. Nessa semana, de hoje, domingo, até o próximo domingo, nós estaremos meditando nos últimos acontecimentos da vida de Jesus aqui na Terra. Hoje, você deve estar muito bem lembrando que é domingo conhecido no nosso meio cristão como Domingo de Ramos. E esse domingo passou a ser chamado assim por conta de um acontecimento que deu início à última semana de Cristo aqui na Terra, que foi a sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Então, eu gostaria de te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 1 em diante, aonde relembraremos através da leitura esse acontecimento. Que diz assim a palavra de Deus: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós. E logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, responderei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumento preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus e disseram: deixam-o ir, pois logo o traremos de volta. Levaram o jumentinho e sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Irmãos, esse texto da palavra de Deus que lemos, como eu falei, ele dá início aos últimos acontecimentos da vida de Jesus aqui na Terra. E essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela é diferente de todas as outras ações que Jesus já havia realizado. Quando nós lemos nos evangelhos, nós percebemos que as ações de Jesus, elas eram marcadas pela vontade de Jesus de que essas ações fossem particular, fossem reservadas. Sempre que Jesus curava alguém, que Jesus estava ali realizando um milagre, após esse milagre, ele sempre pedia para que não fosse contado, não fosse compartilhado aos demais. Quando Jesus tinha um dos ensinamentos mais preciosos que Jesus deu em particular aos seus discípulos. Mas aqui nós percebemos Jesus agindo de uma maneira diferente das outras maneiras, das outras vezes em que ele agiu. Nós percebemos Jesus querendo que essa ação dele fosse notória, querendo que a entrada dele em Jerusalém fosse conhecida. E uma lição muito importante que nós podemos aprender aqui é que quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus estava dizendo que ele estava se entregando. Jesus queria que toda Jerusalém, que todo o povo que naquela cidade estava, entendessem e vissem que ele estava se entregando. E quando Jesus entra aqui em Jerusalém, era Páscoa. A cidade santa estava em festa. O povo judeu vinha de toda parte, todo judeu vinha de toda parte para a cidade santa comemorar os festejos da Páscoa. E Jesus, de maneira específica e proposital, cumprindo o que havia já dito os profetas, aproveita esse momento em que a cidade está cheia e entra em Jerusalém. E quando ele entra, ele queria que todo aquele povo, que todo judeu visse que ele estava se entregando. E os comentaristas dizem que esse dia foi um dia muito especial em Jerusalém porque não tinha outro assunto. E imaginemos as casas em Jerusalém, as famílias de Jerusalém, à noite, no jantar. A única conversa que tinha é: vocês viram? Jesus entrou em Jerusalém, vocês viram a forma como ele entrou. E uma outra lição muito preciosa que nós aprendemos ao lermos esse texto, essa entrada de Jesus em Jerusalém,
que Jesus deixa muito bem claro que a glória do seu reino, que o seu reino não consistia na glória das riquezas dessa terra. Meus irmãos, quando Jesus pede aos discípulos para irem buscar um animal em que ele entraria, Jesus não pede que eles peguem uma carruagem luxuosa, mas Jesus pede que eles peguem um jumento. E até os nossos dias, jumento é um animal de carga para serviços pesados. Jumento nunca foi um animal que carregava carruagens luxuosas, que puxava carruagens luxuosas, mas era um animal de pobres. O objetivo de Jesus não era valorizar a pobreza, mas o objetivo de Jesus era deixar bem claro que a glória do seu reino estava na eternidade. Que a sua glória não estava nessa terra, nem nos prazeres que essa terra pode oferecer, mas na esperança da vida eterna. E para nós isso parece um pouco complicado de entendermos, ao mesmo tempo, um Deus com toda a sua glória e também um Deus que se assemelha com a humanidade. Mas esse é o nosso Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que estava lá na criação, de glória, mas ao mesmo tempo o Deus Todo-Poderoso que entende as nossas fraquezas. Jesus te entende, Jesus te conhece, que conhece as nossas entranhas, as nossas dificuldades. E queridos, creio que nesse domingo de Ramos, o maior clamor que nós podemos fazer é como aquele povo em Jerusalém clamou: Hosana, Hosana. Quando o povo clamava Hosana, o povo estava usando na língua hebraica uma expressão que dizia Hoshianá, Hoshianá, que significa ó Senhor, salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Que esse possa ser o seu clamor hoje. Nesse domingo, você possa clamar: ó Senhor, salva-me, Hosana. E o Senhor pode te salvar nas tuas dificuldades e das tuas dificuldades. Eu convido você a curvar a sua cabeça comigo e fazer essa oração, entregando a Deus essa semana, que nós estaremos relembrando esses momentos, últimos momentos de Jesus aqui na terra, e clamar que o Senhor nos salve. Jesus, muito obrigada por esse dia, um dia em que relembramos a forma humilde e gloriosa ao mesmo tempo que tu entraste ali em Jerusalém. Obrigada porque tu és esse Deus tão grandioso, mas ao mesmo tempo um Deus tão íntimo, que nos conhece, que nos visita, que nos assiste nas nossas fraquezas. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor visite cada pessoa que esse vídeo alcança, nas dificuldades, nas necessidades, mas principalmente que haja um clamor em nós de que haja salvação. Salva-nos, Senhor. Salva-nos dos nossos pecados, dos nossos erros. Salva-nos das nossas fraquezas, das nossas angústias. Salva-nos, Senhor. Que ao longo desse dia, que ao longo dessa semana, possamos clamar: Hosana, Hosana, ó Senhor, salva-nos. Muito obrigada porque tu és o nosso Deus, a nossa salvação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada.